podcast Quântico. Muito boa noite, Atos. Boa tarde, né? Para nós é boa tarde, boa noite para Portugal. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estares aqui presente, não é? Pela sua presença. Espero que esteja tudo bem por aí. Como tu disseste, é boa tarde. Muito calor, mas tudo ótimo. Claro, há muito tempo que a gente já andava para tentar nos marcar aqui este podcast, não é? Toda vez que a gente tentava, nunca conseguia, mas agora deu certo. Tivemos que marcar com bastante tempo de antecedência e que assim ficou marcado e conseguimos, não é? Ainda bem que sabes. Olha, Atos, como tu sabes, não é? O podcast Quântico vem trazer várias matérias e a tua vinda aqui hoje é para falar sobre um pouco sobre ti, para começarmos a live. Vou-te pedir para te apresentares, como é que as tuas faculdades, as tuas mediunidades, se tiveres, não é? Para depois desenvolvermos também uma parte mais prolongada sobre perguntas sobre o mundo espiritual, não é? A vida após a morte, vidas passadas, a reencarnação, um pouco sobre tudo, e no fim da live vamos deixar um pouco também para as perguntas dos nossos convidados que estão a assistir. Tudo isto deverá, se puderes, não é? Entre 1h30, tá bom? É o tempo que temos mais ou menos reservado, tá bom? Tudo perfeito. Só uma correção, eu nunca fui modelo, viu? Eu fui olheiro de modelos, agente de modelos, eu não. Ok, ainda bem que corrijo, não é? Sabes a informação que não pensou que fosse assim, viu o que tu dizias realmente, não é? Vi em qualquer lado ou qualquer coisa, mas pronto, é isso, peço desculpa por isso. Então, Atos, conta-nos um pouco sobre ti, não é? Como estás ligado ao mundo espiritual, se é desde pequeno que tiveste esse interesse, se já nasceu contigo. Sim, desde os 12 anos de idade. Na realidade, eu sou bisneto de ciganos, então eu já nasci no mundo espiritual. Sim. Então as minhas faculdades ficaram latentes desde muito novo e a minha família nunca entendia, embora todo mundo tenha um dom também muito aflorado de sensibilidade. Então fui levado em diversos médicos, padres, pastores, para descobrir o que era e não era nada. Na realidade era algo que eu tinha. Sim. E por aí começou a trajetória. Tu em pequeno vias, podemos dizer, como a gente diz, os amigos imaginários, não é? Exatamente. Então precisava de estudar, ver o porquê que ele está vendo, ouvindo, sentindo, como que aconteceu, porquê, e nunca tinham respostas. Então eu mesmo tive que caminhar minha jornada sozinho. Sim. Eu não tive ajuda das pessoas porque ninguém sabia explicar. E exato. Por aí foi. Isso quer dizer que a tua infância foste um bocadinho assim, posto de parte, não? Eras um pouco diferente das outras crianças, sentiste um bocadinho à parte. Exatamente, eu fui muito sozinho, ninguém entendia o porquê dessa solidão, porque o sentir era muito diferente, era muito mais aflorado do que as outras pessoas, a intuição era mais rápida, mais, como que eu falo, era muito veloz para me sentir quando eu queria falar alguma coisa, que algo iria acontecer e acontecia, então ninguém entendia. Claro. No Brasil a gente virava chacota, deboche, as pessoas não entendiam e criticavam sem saber o que era. Sim, sim. Então e na parte da adolescência, quando começaste a crescer, aos 15, 16, começaste mais a entender e a resolver essas coisas por tudo, não é? Exatamente. Aí com 16 anos de idade, é até bom você lembrar disso, eu precisei de caminhar sozinho. Então eu fui procurando religiões, fui procurando pessoas que poderiam me ajudar, mas ninguém também não soube me ajudar, porque embora eu também tenha o dom, eu não acreditava em nada que as pessoas me falavam, porque não condizia com o que eu estava sentindo ou vendo. Okay. Então eu precisei de percorrer um caminho muito longo até chegar onde eu estou hoje e continuo todo dia aprendendo para me ver o que é imaginação, o que não é, onde eu posso e tudo. Okay. Então tudo que me falam, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, eu analiso para me ver se aquilo é real ou não é real. Exatamente, porque a gente sabe também que pode haver muita enganação, não é? E pode haver, que há muita coisa espirituais que podem ser passadas. O que tem mais hoje em redes sociais, em tudo, é enganação, é tudo, a grande maior parte é chacota. As pessoas se iludem com aquilo, acreditam e não é aquilo. Por isso também é uma parte que eu não gosto de me expor, eu não gosto de grandes alarmes, eu evito exposição, evito podcast, entrevistas, mas toda pessoa
que eu me conecto e eu prometo, eu vou, então eu vou cumprir. Outros eu não, em hipótese nenhuma. Agradeceste imenso e sinto-me honra enorme que estás aqui então neste podcast por teres dito isso, não é? Muito obrigado. Olha, Nos conectamos, muito obrigado. Diz-me uma coisa, então tu tens tipo de mediunidade, tu tens clarividência. Sim, exatamente. Eu sinto e vejo, eu consigo, ao fechar os olhos, eu consigo ver com mais precisão o que pode vir e o que está acontecendo. Ok. E durante a noite, quando dormes? Dormes suave, normal ou também andas por esses mundos? Tenho dificuldade para dormir, muita dificuldade para dormir. Eu sou mais noturno do que diurno. A manhã, para mim, não é boa, mas à noite ela é perfeita. Então, como é que eu queria perguntar? Portanto, tu quando estás acordado como agora, se quiseres te concentrar, tu tens essas visões, essa capacidade de ver. Sim. Não conectado aqui como a gente está numa tecnologia, é impossível essa conexão. Então a gente tem cortes. Sim, não. O que eu explicar a pergunta é quando estás a dormir, portanto, quando dormes, seja um sono normal ou também fazes projeção astral, por exemplo? Agitado e muita projeção astral, bastante. Ok, muito interessante. Olha, hoje em dia, que tipo, segues a alguma religião, alguma filosofia especial, pertences a algum grupo? Não, eu não pertenço a nenhum grupo. Religião também, eu não me conecto a nenhuma religião. Eu tenho a minha crença, eu sou espiritualista, entendeu? Eu gosto de ouvir a todos, mas eu não envolvo em religião, porque até mesmo muita coisa de religião é mentira. Então, eu não me compactuo, eu não, em hipótese nenhuma. Então, eu respeito quem acredita, mas não entro no quesito religião. Claro. Todos nós sabemos, né, diz que temos um mentor, não é, que nos acompanha, muitos chamam-lhe um guia, não é? Neste caso, sabemos também que todos temos uma mediunidade, não é? Não usamos, não é? Mas no teu caso, portanto, tu és acompanhado principalmente pelos teus mentores principais, assim dizer, não é? Eu tenho um mentor que ele é pouco conhecido no mundo espiritual, né? Ele é egípcio. É muito clichê também quando a gente fala, porque depois que a gente entrar no Vidas Passadas, a gente vai entender um pouco o que e o porquê. Mas ele se chama Puti Satanakya. Ok. Então, no Candomblé, na Umbanda, é conhecido como Exu Marabu. Okay, mas então eu não pertenço a essa linhagem. O meu é Puti Satanakya. Ok. Portanto, e na tua vida esse mentor foi das primeiras pessoas assim a conectar-se contigo espiritualmente, a chegar-se a ti e a ajudar-te? Sim, ele chegou um pouco tarde, ou ele já estava presente, eu não sentia, não conseguia ver. Então, acredito que ele chegou por volta dos meus 18, 19 anos de idade. Claro. Tudo começou quando eu fiz amizade com... Ele era pai de santo do Rio Grande do Sul, e eu não acreditava em nada. E ao conversar com ele na época era MSN, não existia essas redes sociais, era MSN, era tudo muito diferente. Sim. E ao conversar com ele, ao tentar afrontar, ele me falou, hoje você vai conhecer o seu guia. E realmente naquele dia eu conheci o meu guia, e foi muito forte. Okay. E nesse processo, não é, que era novo partido também, nesse encontro, ele explicou-te logo como é que era a tua missão de vida, o porquê que tinhas a mediunidade, ou foi um processo em que tiveste que perceber porque é que tinhas essa mediunidade, qual era o teu trabalho, não é? Esse conhecimento eu fui aprendendo dia após dia, porque nem eles conhecem a verdade do universo. Então, qualquer mentor, espírito, guia, o que a pessoa gostaria de chamar, né? Cada um pode, anjo, enfim. Eles não têm conhecimento, mas eles passam um pouco do que sabem para a gente poder entender pelo menos a nossa missão na vida. Então eu tinha muitas dúvidas e ainda tenho, e até hoje debato e procuro. Hoje, com certeza, não é? Com certeza. Olha, hoje em dia, profissionalmente, continuas a ser olheiro de modelos? Não sou mais olheiro. Já tem 3 anos que eu me afastei da área, não trabalho mais procurando modelos e continuo buscando o meu conhecimento, trabalhando com a paranormalidade, fazendo os meus atendimentos e tentando entender e conhecer um pouquinho do nosso universo. Ok.
Então eu também queria, era isso que eu queria chegar, principalmente hoje em dia, que tipos de trabalhos é que tu fazes para ajudar as pessoas dentro da Paranormal? Como é que atendes as pessoas? Como é que fazes? Sim, sim. Então, eu tenho um grupo onde as pessoas podem conhecer o meu trabalho, elas me procuram. Nas redes sociais, eu sou conhecido porque existem jornais britânicos que falam, que tem a minha opinião, praticamente toda semana tem algo que eles me pedem para falar. Então, o pessoal do mundo, no Brasil eu não sou muito conhecido, mas fora do Brasil sou bastante conhecido. Então, através das publicações de matérias, de artigos, todo mundo vai se conectando e me procurando. Então, eu não tenho essa exposição de ir para a televisão, não gosto. Sim, sim. Evito mesmo ao máximo tudo, mas eu tenho esse contrato, esse selo com um jornal britânico, e eles me pedem toda semana e enfim, sempre tem coisas falando sobre diversos assuntos da paranormalidade. Ok. Esse artigo que escreves lá é tipo um artigo de opinião sobre vários assuntos ou é por medições? Sobre o mundo místico, né? Sobre previsões, o que eu posso falar sobre X, Y, Z de acontecimentos, e eu tenho 93% de acertos já verificados por peritos e pessoas que trabalham com... Enfim, que analisam pessoas para ver quando estão mentindo, grandes analistas que já olharam e não existe mentira. Existe 93%, psiquiatras também que acompanham, e coisas que ninguém sabe explicar, nem eu sei explicar. Com certeza, há muito mistério nestas coisas, não é? Olha, então nos teus entendimentos, então a pessoa chega, não é, com problemas, ou de saúde, ou outros problemas, e tu trabalhas também, conectas com uma equipa com uma egrégora que te ajuda também nas curas, não é? Exatamente. Então, pelo menos com 3 dias antecipadamente, a gente vai trabalhar aquele campo energético da pessoa para ver de fato o que ela tem e o que ela precisa. Porque nem tudo é espiritual. Talvez é algo emocional, algo que está na mente, talvez alguma crença limitante. Então a gente vai a fundo para ver, inclusive a Kabbalah oculta, que não é a Kabbalah que todo mundo conhece, é o que a gente trabalha com o Putin e Satanás, que é uma parte oculta do livro da vida da pessoa para ver o que ela tem de fato. Então eu vou ser muito sincero e vou falar, olha, você realmente tem um problema espiritual ou você não tem um problema espiritual. O problema é que hoje em dia as pessoas querem acreditar e jogar desculpa em algum problema espiritual quando não tem problema espiritual. Sim, claro, nós não somos só seres espirituais, não é? Exatamente. Portanto, também nos teus processos, nas tuas ferramentas, usas também o que eu conheço, também o que usamos, que é limpezas energéticas também, não é? Abertura de caminhos, também trabalhas nesse sentido. O principal que eu trabalho, que eu passo, é o trabalho, o que a pessoa vai fazer com os antepassados. A gente tem muita ligação com antepassados e não vidas passadas. Então eu tenho um ritual que eu ensino para a pessoa, eu já dou o ritual para ela poder continuar e fazer, olha, o seu problema espiritual, quando tem, vai se resolver através desse ritual, que é algo muito simples. Sim. É uma visita que a pessoa vai ao cemitério, faz algumas orações e não tem nada de velas, não tem nada de trabalho, de magia, né? Igual todo mundo alimenta, muita coisa que não tem nada a ver. Tu estás-te a referir, será, por exemplo, quando a gente usa os ancestrais, não é, os nossos antepassados, fazer um culto a eles, não é? Uma oferta qualquer, ou um agrado, ou uma lembrança. Exatamente. Porque muitas coisas a gente traz de antepassados e se repete. Então, muita coisa que talvez eu, você ou outro está carregando hoje, aquele peso, é algo que tem a ver com antepassados e eu estou carregando uma culpa que não é minha. Eu preciso de devolver para ele para me seguir em paz o meu caminho. Porque eu não sou o culpado. Exatamente, mas pronto, eu estou a entender também. Isso que estás a falar está relacionado com as nossas famílias de alma, não é? E de um karma coletivo, talvez, não é? Sim, é tudo uma ligação, tudo uma ligação. Mas é como eu te disse, cada caso é um caso. Então, nem tudo é da maneira que as pessoas pensam. Então, por isso que a gente leva um tempo para estudar cada caso e ver, olha, realmente tem um problema ou kármico, ou passado, ou de antepassados. Sim. Eu estou a perceber quando tu dizes que cada caso é um caso. A gente também às vezes dá exemplo
de uma coisa, mas não se aplica a toda a gente, não é? Porque cada vida é uma vida e é sempre diferente. Exatamente. E neste aspecto estamos aqui a falar das vidas passadas, ou portanto desta ancestralidade que temos. Também ouvimos dizer, não é? A pergunta que eu quero fazer é, no teu entender, essa ancestralidade poderá ser nós próprios encarnados em outras vidas, a viver outros momentos? Eu tive muita resistência há um tempo atrás para acreditar sobre a reencarnação. O meu próprio mentor falava que eu era muito autoritário nesse sentido de não acreditar, e eu realmente ria. Eu falava, gente, nada a ver, eu não acredito. Até que me foi provado coisas que eram impossíveis de acontecer hoje no dia a dia, como lembranças de encontrar pessoas que tinham o mesmo sentido ou algo que eu tinha. Eu encontrei um amigo que eu tinha uma pedra, Sim. um corte numa pedra, e ele tinha a outra metade dessa pedra. Então, para mim, eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Então, para mim, isso, uma coisa encaixando com a outra, não tem como eu falar que é algo normal. E não é. Então, a gente foi trabalhando e vendo e estudando, e foi me passando a parte oculta da reencarnação, que realmente existe esse vai e volta. A gente continua na realidade, é uma coisa ligando a outra. A gente está nesse universo, a gente é uma estrela que se conecta a outra até cumprir o que a gente tem que cumprir. Mas não quer dizer que o que eu fiz em outra vida que vai se repetir, ou que aquilo também é uma verdade absoluta. Não, a gente é uma continuação. Sim, E uma coisa muito importante que eu acho que para quem estiver assistindo, né, quem vê a live, é a gente fazer uma somatória de 9 meses atrás. É até usado isso na astrologia por algumas pessoas, mas eu não entendo de astrologia, lembrando que eu não entendo de astrologia, não conheço a ferramenta sobre astrologia, mas se a gente fazer uma soma de 9 meses atrás, a gente vai encontrar alguém da família no qual a gente precisa de resolver algo, seja entre nós, eu e a pessoa, ou algo da pessoa que a gente precisa de resolver nessa vida. É muito importante fazer essa soma. Ok, eu entendo. Nós já tivemos aqui a Cris Jiménez também, ela que era numeróloga kármica, e através das datas e data de nascimento ela conseguia buscar as vidas passadas, o propósito desta vida, e fez-me a mim e fez a alguns espectadores e batia certo, não é? Apenas com esses números, não é? Exatamente. Dentro da vida e da morte, não é? Como se diz, a vida após a morte, esse mundo que existe, uma outra dimensão. O que tu estás a falar há pouco era que nós andamos nesta vida, morremos, quer dizer, não morremos, não é? Vamos para outra dimensão, voltamos. São dois mundos diferentes. A consciência não morre. A consciência não morre, não tem como. É energético mesmo. Mas as dimensões existem e realmente... Só que existe, eu acho que um equívoco muito grande, não descrentando, desmerecendo quem acredita ou quem fala que a gente passou para a 4ª dimensão, 5ª. Sim. A dimensão ela é muito relativa de acordo com o seu entendimento sobre a vida e o universo. Então existem pessoas que já estão na 6ª dimensão, que é muito diferente quem está entrando para a 4ª, quem conhece a 5ª. Então não tem como a gente falar, olha, a gente está na 4ª. Não, porque cada pessoa vive o que ela precisa de viver e entender de acordo com as dimensões que ela pode alcançar. Então a gente pode quebrar esse tabu. O que tu estás a falar realmente é porque as pessoas têm uma percepção de que, quando dizemos que estamos já na 4ª dimensão, que é uma coisa de um mundo material, que é uma coisa fora de nós, não é? Vamos ascender uma 5ª dimensão, pensam que é o planeta que vai mudar fisicamente, não é? Mas não, é um estado de consciência em que se vive dentro de nós. Por isso é que tu dizes que cada um irá ter o seu vai estar na sua dimensão, no seu estado de consciência. O seu estado de consciência que vai te levar até onde precisa ser levado. Exatamente. Eu queria que falasses agora um pouco sobre o mundo espiritual, não é? Eu não sei se tu, portanto, nas tuas canalizações, nas tuas visões, como é, se tu vês as coisas aqui, não é, perante ti, ou se tu também já és levado, ou já foste levado a alguns sítios fora do local onde é que estás e teres percepção de como é que as coisas são. Eu queria te perguntar
como é que é esse mundo, não é? Não, se tu lá estiveste, se tem casas, se tem estradas, se tem um inferno, se tem chamas, como é que podes falar sobre isso? Sim. O inferno é muito relativo também, porque não existe, isso é um papo, não existe, tá? Né, tanto o céu quanto o inferno. Na realidade, os seres, né, seja encarnados, reencarnados, espiritual, eles estão em tudo e em todos, também é energia. E se conecta, e você pode enxergar, nós podemos enxergar de acordo com a nossa crença. Então eu posso ver algo que para mim pode ser maravilhoso ou para mim pode ser horroroso. Vai, de acordo com o meu medo, de acordo com o meu conhecimento, eu vou se conectar àquela energia. Mas realmente o mundo espiritual, ele existe. O que vai e volta, e ele está aqui dançando, passando, e não tem essa coisa de, ao meu ver, com os meus estudos, tá? Não, nada a ver com que crença de outras pessoas, até mesmo que eu não sigo egrégora e eu não acredito em muitas coisas que são faladas. Mas essas diferentes casas, moradias, não tem nada a ver. Eu, pelo menos na minha crença, eu não vejo, não acredito dessa forma. E é como se eu e você aqui estivessem conversando e tem mais vários que também estão debatendo e estão te instruindo, estão te ajudando, mas existe, mas que existe sim. Não estou a entender, na tua visão achas que existe, mas as coisas estão aqui ao pé de nós, Exatamente. Assim dizendo. Porque a consciência, ela é uma energia, nós somos energia. Então, a gente simplesmente se conecta uma coisa à outra. Então, tá tudo aqui. A não ser que eu quero me deslocar para outro lugar se eu acho que outro lugar é confortável, se eu acho que outro lugar é maravilhoso ou não, se eu acho que através de uma viagem astral vai me levar em outra dimensão, não, a dimensão é toda aqui, é no universo todo. Então, eu vou, você vai, qualquer um vai, para onde você quiser, de acordo com a sua consciência. Sim, ao meu conhecimento, ao meu ver, é tudo aqui nesse universo, tá? Não na cidade, estado, país, não. É tudo, acontece tudo aqui. Sim, daí se dizer muitas vezes que há pessoas que podem viver o inferno dentro da consciência delas, não é? Esse sentido, dentro no espaço em chamas, mas esse espaço não existe na realidade, quer dizer que elas estão a viver dentro delas, é isso, não é? Exatamente, quando ela quiser sair também, ela sai tranquilamente. Entendeu? Ela não precisa de ter medo, né, do céu, do inferno. Eu fiz isso, eu vou para... Não é assim. Isso é mentira. Claro. Isso aí, religiões colocam medo nas pessoas e não existe. Isso é algo criado para manipular. Então, na tua opinião, portanto, aqueles casos mais dolorosos que ouvimos falar do desencarno em que as pessoas ficam a sofrer, não é? Ou por culpa, ou por muita apego aqui na Terra, não é? Porque estão agarrados aqui. Na Terra. Não existe, ao meu ver, não tem outro. Não precisa, o espírito da pessoa não precisa de sofrer em outro lugar. Ela vai sofrer na matéria, ela vai sentir aqui. Então não faz sentido ela ter que ir para um lugar e ficar sofrendo para voltar. Não entra. Isso para mim é inacreditável. Eu não acredito dessa forma. Então, como é que eu estava a explicar? Então, portanto, a pessoa, quando faz esse desencarno, não é? Quando está em sofrimento, não é? Portanto, a gente diz que sabemos depois que vem tornar-se um obsessor, talvez, não é? Ou importunar a família, fica com o apego. Tu nesses casos trabalhas essa ajuda de levar luz a esse espírito para ele partir, como se assim dizendo? O levar luz, a gente não precisa de levar luz, o espírito tem que ter o consentimento, a consciência de enxergar a luz, porque ele pode. Porque a partir do momento que a matéria se torna espírito, que existe essa separação, ela pode se conectar com algo que ela não conhece ou que ela está conhecendo naquela outra passagem, né? No chamado túnel que tem da vida, né? No túnel que muitos vão e voltam e falam que teve aquela experiência pós-morte, né? Enfim. Sim. Então, ela tem que querer abrir os olhos, tirar a venda dos olhos e querer ver a verdade. Nós não precisamos de levar a luz. A gente precisa, enquanto matéria, enquanto corpo, corrigir a luz que não está chegando para nós, que é de outra pessoa, de outro antepassado. Aí sim, a gente vai devolver para ela. Sim.
sim. Então, portanto, nesse caso, para esse espírito que desencarnou seguir o seu caminho, é como tu falaste agora, é seguir o tal luz, como se diz, não é? A minha pergunta agora é o que é que vai dar essa luz? Será que essa luz, por exemplo, quando a gente lá chega, tem alguma vivência ou é o apaga e volta a encarnar e a esquecer? O pagar é muito relativo, né? Eu acho que o pagar é muito pesado, porque imagina se a gente também, né, que a gente já sabe que o que vai volta, mas imagina qual que é a graça também de ficar vindo, voltando, repetindo as mesmas ações, né? Então eu acho que é muito além disso essas vivências. É, na realidade, essa consciência, quando a gente está falando, inclusive, desse pós-morte, né, quando a pessoa acontece algo que ela vai se encontrar em outro plano, ou seja, nesse plano, ela vai ter vivências de acordo com o meu entendimento, mas não quer dizer que o meu seja o único ou a verdade, mas é a minha verdade, tá? Ela vai viver, seja em um passado dela, ou em um futuro que a gente ainda não chegou, ou de novo nesse momento que estamos vivendo aqui. Por isso que ela fica perdida sem encontrar a luz. Ela não sabe, porque ela vive em tempos diferentes. Então, sobre a reencarnação, é isso. Ela vive novamente, mas em civilizações, em tempos diferentes. Mas não quer dizer que ela está em outro plano, é no mesmo plano. Ok, em tempos diferentes. Em termos diferentes. Então eu posso, né, a pessoa pode desencarnar hoje, ela pode voltar ao passado, mas ela vai estar aqui a mesma coisa, porque a consciência continuou. Okay. Então não faz sentido ela estar em outro lugar, em outra dimensão, ela está na mesma dimensão, porém em tempos diferentes. Sim, sabes que todo este conhecimento, vamos aprendendo, é sempre difícil de assimilar e muito deste conhecimento passa aqui no podcast, não é? Dos meus convidados e que nós temos por aí. É sempre muito complicado para o nosso cérebro humano, não é? Mesmo depois de muitos anos de estudo, tentar entender, formar uma ideia de como as coisas funcionam, não é? Por isso a gente tem que estar sempre muito aberta, não é? Nesses casos. Porque não faz sentido. Imagina se a gente, todo mundo vai morrer, falecer, ok, pronto, e aí volta de novo para pagar, para continuar aquilo. Para que repetir de novo? Então não faz sentido. O sentido é você viver em outros tempos e corrigir o que não foi corrigido, ou melhorar, ou fazer algo para trazer de volta aqui para o presente, nessa vida de aqui agora que nós estamos vivendo, ou na vida futura. Então muitos seres, espíritos, seja o que for, ao entendimento de cada pessoa, pode estar vivendo em outras coisas muito futuras. Então, a própria tecnologia mostra isso, o avanço. Se nós, que meros mortais, estamos aqui tão evoluídos na tecnologia, imagina outras pessoas que já ultrapassaram essa tecnologia. Se a gente foi capaz de chegar até onde chegamos, né? Inclusive a gente está conectado aqui na tecnologia, imagina outros que já estão estudando. Então são vivências diferentes. Não quer dizer que eu vou estar na mesma família, que vou continuar, e que aquilo, ou que a pessoa... É difícil para nós compreender. O que é para mim também é um pouco difícil de compreender, porque nós, como é que eu ia te explicar? Nós agarramos muito à individualidade, não é? À personalidade, ao ser, não é? E que nós, quando desencarnamos e quando entramos nesse processo, não é? Não nos podemos ver como eu sou agora, como Paulo, como individualmente, não é? Uma coisa maior. Percebes? E isso é complicado de entender, como é que podemos estar no mesmo sítio ao mesmo tempo, viver coisas ao mesmo tempo, não é? Mas... E não faz sentido quando a pessoa, por exemplo, ela vem enferma, ela está doente, ela está com uma doença, ou ela falta um membro no corpo, tudo. Porque na outra vida você fez aquilo. Não tem sentido. Para mim não tem sentido, entendeu? Ou a pessoa vem gostando de uma coisa diferente do que ela é, pelo menos visualmente, né? A impressão de que a gente tem, porque na outra vida você foi isso. Não tem sentido. Agora, se você me disser, olha, em suas outras vivências que você está vivendo agora no futuro, que vai viver no futuro, ou em outra civilização, ok. Então, ao meu entendimento é isso, não tem outra... Para mim, não tem outra... crença, porque eu falo o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu vivo.
Claro. Eu não me baseio em livros. Se você me Não, perguntar, não, nossa, qual livro você lê? Claro, Eu não claro. leio. Vieste aqui mesmo para isso, não é? Este podcast de hoje é mesmo para ser o teu conhecimento, de veja de onde vier, é isso mesmo que eu hoje quero, por isso é que eu te convidei, não é? Depois viram os outros, já tiveram cá os outros, como tu também já passaste por aqui algumas vezes, já ouviste falar coisas, se calhar, que para ti ainda batem muito, não é? Mas eles vêm cá. Então eles falam que eu sou muito afrontoso. Eu não acredito. Pois, Mas exato. também respeito, entendeu? Exato. Mas eu vou falar de acordo com a minha vivência. Se você me perguntar qual livro você está lendo, nenhum. Porque eu não dependo de livros, eu não tenho referências. Ah, e qual a sua referência? Não, eu não tenho. A minha referência sou eu, Atos Salomé, que eu estou vivendo agora. Eu não tenho outro que... Lógico que eu tenho o meu mentor, que me dá um conhecimento todos os dias que eu aprendo. Porque eu não sei de nada, eu estou aprendendo todo dia. Olha, Não baseio em nada, em livros e referência, em hipótese nenhuma. Nesse teu processo de aprendizado, como tu disseste agora com os teus mentores, não é? Quando eles te ensinam, não é? Como é que alguma vez já te explicaram, ou se podes falar sobre o que estará acima do planeta, portanto, de onde é que viemos? Eu pergunto por seres mais altos de luz, seres ascensionados, ou mesmo seres alienígenas, extraterrestres que façam parte deste processo também do universo e da evolução das civilizações, se é desse modo também, de algum modo, tu veja a coisa funcionar. Então, é outra questão que pega muito, que é muito pesado até a gente falar sobre isso, porque por causa de crenças e crenças limitantes, né? Eu não tenho dúvidas que existe uma outra coisa. E o que é passado para nós, o que é mostrado para nós todos os dias, que nem eles sabem sobre o conhecimento. Então é impossível qualquer pessoa falar que a gente veio de tal lugar. Não tem como, porque nem esses seres que são muito evoluídos sabem de onde a gente veio e para onde a gente vai. É muito limitado, por isso que temos que aprender todos os dias. Mas eu não duvido que existe uma outra coisa, óbvio, e que existe, né, igual outros seres, né, chamados como alienígenas, extraterrestres, mas também não acredito que sejam daquela forma, aquela característica como as pessoas colocam. Não, a minha questão portanto, também de curiosidade, não é? Porque nunca fizeste essa pergunta aos teus mentores, nunca teve essa curiosidade de ir procurar saber mais acima, o porquê das coisas, não é? Por exemplo, não é? É porque nem eles sabem. Estou a entender. Então, é algo assim surreal. O que é falado para nós é que é energia. Somos todos energia ligadas em uma caixa de consciência. E essa consciência, ela muda de acordo com o tempo. Entendeu? Então, a gente dá uma passagem nesse globo, né, nessa terra, nesse local que é inexplicável. Então, algo verdadeiro mesmo, eu não conheci e nem eles conhecem, porque não tem como saber a verdade. E também, qual seria a graça a gente saber a verdade? Eu posso acreditar numa verdade para me sentir confortável. E aí, eu vou querer continuar sabendo e não tem respostas, então não tem fundamento. Exatamente. Sabe? É impossível. Se nos fizeram ter o esquecimento é porque há uma boa razão a ter, não é? Senão a gente ia se lembrar tudo. E a gente vivemos aqui a vida toda a querer lembrar e a querer saber, não é? Senão a gente iria ficar muito louco, né? Muito perturbado, né? Que já existem muitas pessoas assim, querendo, e não vão encontrar. Sim. Vai encontrar a partir do momento que ela acreditar que, olha, aquilo está confortável para mim, tá. Mas até quando? Tem coisas que a gente precisa de aceitar para depois entender. E muitas procuram entender para depois aceitar, e ao contrário. Então a gente tem que continuar. Ok, estou a entender. Há bocado falaste, portanto, vivemos vidas no futuro e no passado. Essas vidas serão vividas ao mesmo tempo ou terá uma linha cronológica? Eu acredito que serão vividas ao mesmo tempo. Sim, portanto, não acreditas que seja tipo, portanto, dos tempos vivemos primeiro antigamente, depois vivemos cronometrado, cronologia não, acredito que é ao mesmo tempo, entendeu? Sim, porque ouvimos muito dizer que o tempo existe só mais aqui, não é? À medida que vamos mais acima, não existe.
Porque o próprio nome da consciência já diz tudo, então não faz sentido se ela parar em algum lugar. Ela apenas vive e continua, então tudo interliga uma coisa à outra. Ok, ok. Olha, Atos, dentro do teu trabalho, os seus atendimentos, que mais tipo de pessoas e de clientes te aparecem com tipos de problemas? Sempre os problemas se repetem, sempre são problemas com familiares, sempre são problemas na vida sentimental, né? A crise existencial é o que mais tem, o que todo mundo procura. E o porquê? Qual a minha missão? É a pergunta que todos falam. Qual é a minha missão na Terra? Eu vim para quê? Porque missão é muito diferente do seu projeto de vida, né? A missão você veio com um dom para executar. E o projeto é algo que você pode ganhar dinheiro que pode não ter a ver com a sua missão. Então é o que todo mundo pergunta. O que eu vi? Qual que é a minha graça de vir nessa terra? Então todos fazem essa pergunta. Ok. E tu consegues ajudar-los nessa pergunta ou fazes de maneira que eles próprios consigam saber? Então, através da Cabala Oculta, a gente vai dar uma lista do que, de acordo com a vivência dela, ela veio. Olha, você veio com a missão de entrar numa universidade, trabalhar para ser um médico, ou vai ser um dentista, ou vai ser... Enfim, a gente fala o que é o que está oculto. Claro. Que ferramentas usas? Tarô, cabala? Eu não uso tarô, não uso astrologia, não uso a numerologia. É a Cabala Oculta, através do nome e a data de nascimento. Porém, existe um transe por trás disso, no qual vai te falar transcrever o que não é visto pelas pessoas que usam ferramentas, vamos dizer, normais no dia a dia. É uma parte oculta que nem eu sei te explicar, mas eu sei que vem e acontece. Ok, uma parte tua própria, tipo um dom teu, dessa informação que te chega, ou através do sentir, ou de imagens, tu percebes as coisas quando estás a trabalhar o cliente. Exatamente, a gente transcreve para a pessoa. Sim, sim, muito interessante. É como se fosse transcrever um exame, entendeu? Quando a gente leva um exame para o médico e precisa de passar por outro para transcrever. Então aqui eu vou transcrever a sua vida. Olha, sim, o negócio é esse, aquele, você tem que fazer aquilo. Então por isso que a gente descobre que muitas vezes a pessoa não está com um problema espiritual, sim com um problema emocional, que já precisa de outras pessoas para ajudar, sejam médicos, sejam psicólogos, entendeu? Que já não tem nada a ver com o mundo místico. Então a gente não pode romantizar que quem trabalha com a espiritualidade dá conta de tudo e que vai resolver e que vai acabar com aquilo. Não, isso é mentira, não tem como. Tem coisa que não é da minha ossada, eu tenho que passar para quem dá conta. Portanto, é isso que tu fazes. Portanto, tu fazes tipo um check-up, não é? Quando a pessoa chega, através das tuas ferramentas, tentas fazer uma leitura, ouves a pessoa. Identificar. Isso. E depois, se puderes ajudar a pessoa, não é? Como tu disseste, às vezes não é do teu ofício, não é? Passas a outra rama ou médico. Quando tu consegues ajudar e vês como é que o fazes, normalmente, qual é o tipo de ajuda que recebes, não é? É tipo, não sei, reikis, é o quê? É curas energéticas? A radiestesia eu acho muito interessante. Eu acho incrível. Eu tinha minhas dúvidas também, as crenças, até eu ver também, porque eu sou igual o Santo Tomé, eu preciso de ver para crer. Sim, sim. Entendeu? Aí eu gosto de ir a fundo, eu falo, mas como? Aí eu fico matutando na cabeça, como? Me prova, mas fala aquilo. Realmente eu encaminho, olha, é radiestesia, o negócio é que é energético mesmo e dá uma diferença assim, ó, incrível. É a primeira indicação minha. Quando não é psicólogos, quando não são médicos, é a radiestesia. Acho incrível. Radiestesia, não é? É aquele eu não trabalho isso. Eu não trabalho com ela, mas eu acho um conhecimento fantástico de quem domina essa arte. Eu chamo de uma arte, porque ela equilibra mesmo, total, chakras, o que eu acho muito importante, alinhar os chakras, trabalhar a aura quando a pessoa está com a aura muito baixa, encolhida. Esses terapeutas, não é? E quem trabalha com isso, com essas mesas, também tem sempre uma egrégora, uma equipa também, não é? A trabalhar, não é? Exatamente, né? São muitas ferramentas e eu acho incrível. Então, geralmente geralmente as pessoas que me procuram se conectam com a minha verdade e eu tento levar a minha verdade com o que eu estou vivendo
vivenciando para elas naquele momento. Exatamente, muito bom. Olha, o que é que nos podes dizer em termos de tirar a vida antes da hora, não é? Essas coisas que sabemos, que até não podemos dizer aqui as palavras, o que é que implica, não é, na nossa, pronto, na evolução ou no nosso seguimento, não é? O que é que poderá vir a acontecer, na tua opinião? Então, a vida é uma dádiva, ela é um dom muito perfeito. Então, nós não temos esse direito em hipótese nenhuma. Não é por uma crença religiosa. Nós não podemos nos permitir antes de procurar uma ajuda necessária para aquele problema. Existe solução para tudo. Não existe para a morte, porque não tem como a gente fazer alguém viver novamente depois que ela morreu. Mas enquanto tiver vida, existe sim maneiras de ajudar. Então a pessoa, primeiro, ela tem que falar, nossa, eu vou procurar ajuda e eu vou aceitar, porque as pessoas falam que querem ajuda, mas não aceitam ajuda. A ajuda, ela vem para quem quer. Não adianta a pessoa falar que, eu quero e ficar naquela... Mas na realidade ela não quer. Ela quer julgar desculpa em alguém ou em algo. Ela tem que querer, porque ela tem que debater com ela todos os dias e falar assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para me mudar, para me continuar, para me entender. Não é tirar, eu não tenho poder, eu não posso tirar algo que não é meu. Claro. Como eu vou tirar algo que é meu? Sim. Eu não sou dono da vida, não sou dono da morte. Então como que eu vou tirar algo que não me pertence? Com qual direito? Não tem. Sim, eu penso eu, não é, que também muitas vezes as pessoas quando se sentem assim nesse estado de desespero fazem isso também porque na crença delas acreditam que tudo vai acabar, não é? E não acaba. É pior. Pois, que vão acabar por deixar de sofrer, não é? Mas parece-me a mim, para aquilo que a gente ouve, que vão sofrer mais ainda se isso acontecer, não é? Acabam por ter mais de sofrimento. Porque a consciência dela aí, a consciência não vai se desligar, porque não se desliga. Só que o problema é que a consciência vai encolher, então não tem como ela continuar. Aí ela arrumou outro problema. Existe sim solução para tudo, não existe o que não há solução. Existe a pessoa querer sair da zona de conforto e procurar ajuda. Claro. Atos, fala-me um pouco da nossa anatomia, dos corpos que temos, do corpo etérico, corpo energético, dos chakras, não é? Dessas curas, dentro do teu entendimento, como é que funcionamos, não é? Sabemos que somos envenenados, basicamente, que a indústria alimentar que nos faz, a glândula pineal também, que nos querem apagar, não é? Fala-me um pouco nesse aspecto da saúde. Isso é a mais pura verdade, e o que eu falo para as pessoas é trabalhar Kundalini, que eu acho que é a energia que vai transformar e mudar realmente a vida da pessoa, que começa através de uma boa alimentação precisa, muito líquido, muita água, o conectar com o sol também. Embora eu tenha uma dificuldade muito grande, porque eu sinto muito calor, mas o sol no período da manhã é essencial para a gente se conectar, a gente fazer trabalhos. Existe o que todo mundo pode fazer para despertar Kundalini, inclusive para trabalhar os chakras e energia, é olhar fixamente para o sol, pelo menos 5 minutos, aquele sol das 10 horas da manhã que arde, que queima os olhos. Eu acho importantíssimo, porque a gente é camadas de energias. São falados para nós 7 chakras, mas é muito além. Porque a diferença existe na quantidade de corpos e de vivências que a gente tem. Então é uma camuflagem. Então a gente é muito denso falar dessa energia, porque são muitas coisas, uma interligando na outra. Mas o principal que a gente tem que cuidar é a Kundalini. E é esse exercício que eu estou falando para você, que todo mundo pode fazer todos os dias para trabalhar e chegar aonde quer. Isso é uma obra que demora. A pessoa tem que ter muita paciência, porque a pessoa quer fazer hoje, ela já quer um resultado. No início tem dor de cabeça, então ela tem que, sabe, né? No início a pessoa vai se sentir desconfortável. É do mesmo jeito aprender um idioma, que vai demorar, aprender a matemática na escola, física, o português, o que for. Então é insistir todos os dias. Então essa densidade das energias, dos chakras, dos corpos,
é muito densa, é muito complexa de poder falar. Claro. Juntando a isso tudo disseste que eu te perguntei agora, em termos mais de saúde física, não é, de tratamento do corpo, pela parte emocional, da parte dos nossos pensamentos, na parte mental, também tem que se fazer um trabalho também muito, muito grande, de um olhar para dentro, de um controlar os nossos pensamentos negativos e de criar um pensamento positivo também para criar essa realidade. Também concordas assim? Exatamente. Se a gente não olha para o interior, como que a gente vai poder enxergar o que está ao nosso redor e ver também e reconhecer que a gente tem defeitos, né? Porque a gente gosta de enxergar o defeito no outro, mas a gente não enxerga o nosso defeito. Então, primeiro eu tenho que ver, olha, o que eu posso corrigir em mim para me poder ajudar o outro e receber essa ajuda. Tudo que eu fizer para o outro vai voltar para mim, mas eu não posso fazer esperando que vai voltar. Sim, então, se eu conseguir corrigir o que está olhar, pelo menos, não é corrigir, olhar o que está de errado em mim, mas tentar ajudar o outro, automaticamente vai voltar e vai me equilibrar. Então, olhar para o interior, a evolução é poder conseguir olhar para dentro, sem julgar e falar, olha, isso é dessa forma, não. O negócio é reconhecer e parar de culpar os outros e parar de achar que todo mundo tem culpa ou que algo está dando de errado na vida. A vida não é desse jeito. Nem tudo é culpa do mundo espiritual, nem tudo é culpa do outro, é culpa nossa. Só tem problema quem procura problema, porque o problema não existe. Claro. Nisso tu estavas a dizer agora que, portanto, os nossos pensamentos positivos e negativos é que criamos a nossa realidade, não é culpa do outro. Não é culpa do outro, né? Porque a gente culpa, a gente gosta, né? A gente, na nossa zona de conforto, a gente gosta de culpar o outro por tudo. Ah, porque o fulano fez aquilo. Ah, porque alguém fez uma obra espiritual para mim. Não tem nada disso. Se fez é porque você permitiu, porque existe um campo energético também que a gente trabalha. A parapsicologia, gente, lembrando que ela é de 1889, mas ela foi reconhecida em 1930, então tem uma diferença muito grande aí. Existe um campo energético, esse campo é real que existe em nosso corpo, nosso ser, que só vai entrar na minha vida e só vai acontecer algo de ruim quando eu permitir. Então, se eu me blindo, algo não pode interferir, não tem como. Isso, inclusive, na radiestesia, quando a pessoa vai ser atendida, não faço radiestesia, tá? Gosto, mas não tem nada a ver comigo, só para as pessoas poderem entender. Não tem como a pessoa que trabalha nessa área fazer quando você não dá permissão, porque é campo energético. Então, como que uma pessoa vai te atender, ou como que eu vou levar o seu nome, se você não autorizou? Então, não faz sentido que algo ruim vai lhe acontecer. Vai acontecer quando você permite. Como que eu permito? Quando eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu estou dando poder ao medo. Aí, algo de ruim vai acontecer. Então, a gente tem que ter essa consciência. Olha, peraí, eu não permito. E não é, né? Muitas pessoas criticam aqueles que falam, não, isso eu não acredito, isso não me pega. Elas não estão erradas, porque a partir do momento que elas se blindam dessa maneira, não pega. É um campo energético. O campo pode ser invadido quando ela permite. Então, se algo de ruim acontece com você, é porque você permitiu. Você está recebendo o que você acreditou, o que você permite. Ah, eu estou num relacionamento ruim. Você permitiu, porque você pode sair, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um amigo, você pode procurar alguém para te ajudar a mostrar. Você quer ver a verdade? Muitos não querem. Então, como que vão melhorar? Você está permitindo. O que tu falaste agora faz-me lembrar, e é basicamente, resumindo, é o tal campo, uma aura que nós temos, que chama um campo eletromagnético, não é? Isso, exatamente. E que nós, ao baixarmos a energia, a frequência, com pensamentos negativos ou fazendo mal, vamos atrair, porque somos magnéticos, somos seres magnéticos, atraímos as coisas. Exatamente. E vamos atrair. E esse campo que estamos a abrir também acontece quando é os obsessores energéticos, não é? Os obsessores que nos chegam a nós, também porque abrimos esse campo dos nossos atos, dos nossos pensamentos, não é? Porque permitimos, entendeu? Então, tanto na matéria, como estamos vivendo, como no psiquismo, né, no seu poder espiritual, no intelecto,
é permissão. Como que eu vou sair daquela situação? Tem pessoas que vão poder te orientar. Você está pronta para ouvir a verdade? A verdade, ela dói. Então as pessoas não querem. Aí elas preferem falar, nossa, não gostei daquele atendimento, não foi da maneira, não foi. Porque elas não querem melhorar, então elas não podem reclamar que são daquela. Elas estão permitindo, então é problema delas. Elas procuram e gostam de estar no problema. Claro, e muitas vezes essa permissão que tu estás a falar é dada por nós inconscientemente, não é? Com certos atos que fazemos, pensamos que não nos prejudica, mas dá essa permissão a certas entidades de chegarem-se a nós e de energias negativas, não é? Sabe o que acontece? As crenças limitantes, infelizmente, fazem isso. A gente tem mania de fixar muito em algo que não existe e pensar que precisa de respeitar padrões e coisas que não tem, que não existem. Entendeu? Sim, sim. Ah, minha mãe não gosta, meu pai não gosta, meu avô não gosta. Ah, mas a igreja não permite, mas o livro sagrado fala... Gente, papo furado. Sim. Sim, eu consigo compreender isso perfeitamente, não é? Nós tentamos, eu que faço esse trabalho também, não é? Passar o conhecimento e mostrar qualquer coisa que possa estar escondido. Encontramos muita gente que está enraizado nessas crenças que mesmo parece que mesmo bem à frente deles, os olhos deles, eles não conseguem acreditar, negam só para não perder a razão às vezes, não é? Só para não, por causa do orgulho ou por causa do ego. Isso, exatamente, uma coisa muito importante. O orgulho e o ego, ele não deixa você encontrar a verdade. Porque dói, mexe. Então, a partir do momento que precisa te dar uma apunhalada, né, uma rasgada para ver a realidade, vai te ferir, porque você acreditou e aprendeu de uma maneira que não é real. Então, ver com seus próprios olhos vai arder, vai queimar, vai doer. Mas sim, a verdade vai aparecer. Então, as pessoas precisam de ver essa outra parte. Claro, porque agora, aqui seguindo esta linha, estávamos a conversar, quando começámos a falar de uma boa saúde física, não é? De um tratamento, beber água, alimentação, depois um bom mental também, não é? Um pensamento positivo, um bom emocional. E eu gostava de saber a tua opinião, que para também obter esse bom psicológico, não é? Esse bom emocional, o conhecimento e o autoconhecimento daquilo que realmente somos, não é? Como funcionamos, é fundamental, não é? Ter fundamental. As crenças. Se quiser chegar a algum lugar, então precisamos também abrir mão de algumas coisas para sentir essa verdade. Sim, não é? Temos que, portanto, porque também, como se diz, as nossas próprias sombras, tudo é dual, não é? Existe o positivo e o negativo. E eu acho que há um erro quando as pessoas dizem que temos que eliminar a parte negativa, não é? Acho que isso é um pouco impossível. Temos, se calhar, que aceitar essa parte e dominá-la, não é? O bem e o mal, ele está dentro de cada um, ele não está no outro, e ele não vem de outros, ele está em nós. Então não tem essa de passar que é o outro, entendeu? Ou que está nos outros, ou que é o mundo espiritual que está agindo na minha vida. Não, isso é papo furado, não tem. É aqui, ó, eu escolho como eu vou agir, se eu vou agir com bem ou com mal. Eu tenho esse livre-arbítrio para poder decidir a minha vida, você tem, todos têm, então... É isso que as pessoas precisam de aprender. Até onde eu vou deixar a minha parte positiva, boa, trabalhar, e até onde eu vou deixar a minha negativa trabalhar. A escolha é de cada um. Sim, porque ao fim e ao cabo faz-me lembrar que nós também precisamos também sempre de um pouco do ego ou do orgulho, nem que seja para nos defender, não é? Para também não sermos nas mãos dos outros, depois fazem o que querem de nós só fomos tudo bom, não é? Nós também temos que saber, às vezes, dizer que não e saber impor-se, não é? E para isso também é preciso a nossa individualidade e a nossa parte mais negativa, não é? Muitas vezes para nos defender, como autodefesa, não é? É a verdade absoluta, né? Ela é única de cada um. Exatamente. Olha, como é que, portanto, já falaste um pouco de reencarnação, a ressurreição para ti já não é diferente, é uma coisa diferente, como sabemos, já não acredita, já não combina. Já não faz parte da minha crença, já não é algo que eu aprendi. Talvez eu aprenda daqui a um tempo, ainda não consigo ver dessa maneira. O que eu posso dizer é que vamos chegar em algum lugar e vai se repetir, isso é fato. Tudo é cíclico. Então não é adivinhação. Claro. Né? Então quando a gente faz alguma previsão, quando a gente mostra,
é porque algo é cíclico, voltou e está voltando. Então a gente tem que arrumar uma maneira de parar para não se repetir, para chegar um novo. Ok, sim, sim. Sim, porque nós quando, como é que eu ia dizer, é ciclo as vidas, não é? Mas, portanto, para o futuro, tudo o que fazemos nesta vida, não é? Como tu disseste há bocado, é para resolver coisas da vida passada, mas não corremos o perigo de criar problemas aqui nesta vida, criar um karma, como se diz. Mas aí também são a questão de escolhas de cada um. Sim. Cada um vai escolher, vai escrever a sua vida. Olha, nascemos predestinados. Mas o destino, quem molda, sou eu, é você, é todos. Então aí a escolha, ela é individual, ela faz parte do caráter da pessoa. Lógico que o ambiente onde ela vive, as pessoas no qual ela convive, tudo vai interferir. Mas a partir do momento que ela tem consciência, ela pode falar, não, peraí, eu consigo melhorar, eu posso mudar isso. Então são escolhas de cada um, para se moldar, né? Ok. Eu aprendi, eu falo assim, Atos, porque vim um pouco também há uns anos atrás, comecei a aprender pela parte do Allan Kardec, não é? E, portanto, do nosso lar, do filme e tudo, não é? E criei um pouco essa imagem, não é? Que hoje também estou a tentar perceber melhor. E queria te perguntar se, portanto, se vês essa parte das famílias, da reencarnação, não é? Que estamos como uma família que depois vivemos nas vidas para ajudar uns aos outros, para vivermos todos, e já vimos com outras vidas interligados uns com os outros. Muita parte, sim, eu acredito, mas é algo que, né, que desde o início, quando você perguntou, né, sobre religião, sobre algum segmento, eu não consigo ter essa visão, infelizmente. Eu não consigo compactuar com esse entendimento que foi passado, né, por essa pessoa que você citou, porque eu não uso referência. Então, para mim, se eu te falar, nossa, é desse jeito, eu vou estar mentindo. Então, eu não consigo ver dessa forma. Infelizmente, tá? Infelizmente ou felizmente, pelo menos para mim, eu não tenho essa ligação. Muitas coisas sim, ok, mas outras para mim não faz sentido. Com certeza, isso estava, mas, portanto, eu digo isto porque tem que haver um processo, não é? Tem que haver uma organização. Portanto, o teu próprio mentor que está contigo também, não é? Há de ter pessoas, como se diz, não é? Entidades que também trabalham, vivem nesses mundos, não é? Organizando todo esse sistema de encarnações e de aprendizado, não é? Para o próprio entendimento de cada um. Então é aquilo, a crença, o entender, o evoluir, o acreditar, ele é muito individual, até que te toca realmente a alma para você, né? Porque não adianta também a pessoa falar que é um ser de luz, o tal de ser de luz, né? Ou eu sou luz, isso é mentira. Se a gente tem a sombra, não tem como eu ser totalmente de luz. Não tem como. Né? E as pessoas gostam de romantizar também que podem fazer grandes mudanças, ou que elas têm uma verdade absoluta. Não é dessa forma, é tudo muito diferente. Sim, eu estou te entendendo. É uma coisa se encaixando com a outra, que a gente pega um pouquinho de um pouquinho de outro para poder entender. Então, eu estou sendo bom ou fazendo alguma bondade quando eu reconheço o meu erro e quando eu aprendo com os outros e sigo em frente. Eu não vou ficar jogando no passado ou julgando quem está ao meu redor. Eu sigo adiante. Eu consigo entender isso de uma forma, porque falámos agora aqui do Allan Kardec, não é? Mas realmente no mundo inteiro temos vários ensinamentos, várias formas de ver a vida após a morte e o desencarne, não é? Temos a parte na Ásia, temos a parte na África, temos os chineses, não é? Que vêm por outros e que será que são tudo caminhos, não é? Visões diferentes para levar tudo ao mesmo sítio, não é? Exatamente, visões diferentes, mas todas levam ao mesmo lugar, só que o entendimento ele é individual. Claro. E ao fim e ao cabo não é só entendimento, talvez seja também a própria vivência do que vamos viver tem a ver com isso, não é? O próprio equilíbrio. Portanto, lá na Índia, quando desencarnar, vai lidar com Budas e com entidades dessas, e nós não, nós vamos entidades... Tem outra parte.
Você falou uma coisa muito importante. Existe também uma teoria, né? Mas isso pelo próprio mentor, que algumas pessoas ou coisas também se tornam entidades, se tornam seres na vida da pessoa. Então, às vezes, quando a gente classifica alguém como, nossa, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem algo, aquela pessoa parece que ela não é humana, né? Porque muitos aí usam, ela é reptiliano, ela é extraterrestre, ela é não sei o quê. Na realidade, ela pode ser considerada outro tipo de ser, mas que não é, que está num corpo humano, mas que não é aquilo. Mas não quer dizer que seja o que elas estão pensando. Mas elas são uma forma, um tipo de entidade de algo mais evoluído. Ok, sim, entidades de algo mais. Sim, é isso que eu falei também um pouco há bocado, não é? Porque nós hoje estamos aqui mais concentrados no estudo, não é? E no aprendizado da vida após a morte, não é? Neste mundo que fica aqui, como já falámos, não é? Fica aqui intermediado, como se diz, entrelaçado com este mundo, não é? Mas também sabemos que, pronto, na minha crença que existem outros planetas, não é? Existe uma organização de galáxias e tudo, e seres mais evoluídos, não é? E daí poderes, o que estás a falar, talvez seriam seres evoluídos de outras partes da galáxia e pudessem vir aqui à Terra. Em um universo tão grande não tem como ser só nós, né? Então tem que continuar. A viagem ela tem que ser ampla. Não faz sentido, né? Claro. Atos, como é que tu vês hoje em dia a situação do planeta, não é? No tempo em que vivemos, de todas estas teorias que falamos, muitas poderão ser mentira, algumas não sabemos se são verdade, mas são baseadas em estudos e em ciclos e em coisas, pronto, que têm fundamento, dizendo assim, na tua crença, naquilo que tu acreditas, como é que vês o momento atual, não é? Será que somos livres? A Terra serve para quê hoje em dia, não é? Em termos de que se passa aqui. Eu acho que a gente está numa decadência muito grande. Mas não quer dizer que a decadência vai acabar com o planeta, que vai explodir, que algo vai acontecer, que vai, né? Não. Depende da transformação. Mas, infelizmente, a gente está preso realmente numa Matrix. A Matrix, ela é real. Ela é real. O sistema, ele manipula, o sistema, ele faz tudo. A vivência de cada pessoa, eles querem ser donos até do tempo de vida da pessoa, que é o que você falou que era muito importante no início, a alimentação. Isso é real. Sim. Então, o acordar para a realidade, né, e ver, conhecer sobre o planeta, não é você ficar debatendo, olha, o planeta, não. É você tentar conseguir um número de pessoas para fazer a diferença. A gente é a imagem e semelhança do planeta. Tudo que tem em cima tem dentro de nós. Então, se eu conseguir mudar dentro de mim, eu vou conseguir ver a diferença. Então, eu não tenho que ter medo do que está acontecendo. Aí todo mundo fala, não, vamos mudar isso. Mas a pessoa não está mudando dentro dela, porque a gente é o reflexo do planeta. Então, essa evolução, ela pode acontecer se a gente se conectar. Olha, peraí, se eu sou a imagem, realmente, os nossos órgãos, o nosso olhar dentro dos olhos, tudo é igual. Sim. Então eu posso fazer essa diferença, eu posso enxergar de outra maneira para pelo menos eu viver bem, caminhar bem e poder ajudar outros. E juntamente com isso que tu estás a dizer, serão, portanto, criarmos coletivamente um mundo melhor, não é? Individualmente, mudando individualmente, cada um de nós, todos na mesma frequência mais elevada, é que vamos tornar um mundo melhor e deixar sair da Matrix, porque muitas vezes perguntas como é que se sai da Matrix. Só coletivamente, não é? Porque individualmente o sair é reconhecer que você é o próprio planeta. Exatamente. Então você vai conseguir seguir. Lógico que existem padrões materiais, políticos e o sistema para controlar, mas você vai estar bem de consciência, então é seguir, né? Porque não tem como a gente fazer uma mágica e mudar tudo, não. Sim, estou a entender. Portanto, na transição planetária do que se vem aqui para o futuro, não é? Como é que tu vês esse processo? Será um processo mais físico? Será um processo que se dará depois do nosso desencarne também, como ouvi dizer já, que é consoante a nossa frequência onde estivermos,
poderemos voltar ao planeta ou não, teremos que ir para outro, porque o próprio planeta vai levar uma frequência. O que é que tu consegues dizer sobre isso? Eu acho que a evolução ela é muito maravilhosa e é muito perfeita. E também voltando ao caso da própria tecnologia, que uma coisa interliga a outra, lógico que vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que a gente está caminhando muito bem. Infelizmente, existe a parte do ser humano que não. Mas eu quero acreditar que existe uma grande parte que sim. Então, tudo vai fazer uma diferença daqui a um tempo. Isso aí pode ter certeza absoluta. Então, sim, aos meus olhos, essa evolução é muito diferente do que todo mundo teme, do que todo mundo pensa que vai acontecer, e aquilo, sim, e ficar naquela, né, debatendo sobre realidades que não tem como. Estamos vivendo numa época que muitas coisas estão acontecendo, mas e tempos atrás também já aconteceu? Sim. E tá tudo ok? Continuou. Então, não vai acabar, o mundo não vai acabar, não acaba. É impossível. Sim. Isso faz-me lembrar agora a mim próprio, que durante muitos anos vamos despertando aos poucos, vamos ganhando o conhecimento e vamos esperando que as coisas aconteçam, não é? Muitas delas até são mentiras, se calhar nunca vão acontecer, mas vamos ali tentando descobrir e chega a um ponto em que começamos a pensar, eu comecei a pensar assim, será que tudo vai acontecer, não é? E eu nem vou dar por nada, só daqui a 20 anos vamos ver e realmente temos um mundo melhor e já vai deixar de haver guerras e realmente não houve nada assim de catastrófico, não houve grande alarido. As coisas vieram, as tecnologias, as curas apareceram, curou-se muita coisa, apareceu uma nova tecnologia, começámos a viver melhor e a coisa dá-se suavemente. Será possível? Os saltos quânticos, né, já é o próprio decifrar, né, é o diferente de tudo, né? É porque todo mundo leva ao pé da letra as profecias bíblicas, né? Não, gente, é tudo, como que eu posso falar? É tudo muito clichê, porque desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve tudo isso e a gente continua, todo mundo aqui. Vai ver, então não vai acabar, não, as pessoas não têm que temer pensando que vai explodir, que vai. Não, isso é papo furado. É claro, impossível. Eu também digo sempre às pessoas que não vale a pena ter medo dessas coisas, porque a gente não vale. Basta estar vivos, não é? E a gente pode ir no carro para o trabalho e pode perder a vida e pronto, e acabou tudo nesse aspecto estar aqui, por isso é o seguinte, a partir do momento que elas se conhecerem que elas mesmas, né, que nós mesmos somos os planetas e o universo dentro de nós, elas não têm que temer nada. Então a evolução está dentro, é de dentro para fora, porque é um reflexo. Não adianta também eu pregar, eu fazer um livro, exigir que você acredite ou achar que é a minha verdade, que é a sua, que é do outro. Não, ela é interior. Sim. Então as pessoas têm que abrir a mente, tem que, abrir aqui para... Claro. Olha, há pouco quando falámos mais da parte espiritual, esqueci-me de focar aqui num ponto que queria te perguntar. Nesta parte que ouvimos falar muito das entidades mais negativas, demónios, não é? Seres negativos, que nos obsessores e essas coisas todas. Como é que tu vês isso? Existe na realidade? Como é que funciona? Isso é para nós, né, para o meu conhecimento, a minha verdade, tá? Que não quer dizer que seja a outra. Claro. Demônios que não existem, porque não existem mesmo, tá? Então, na realidade, vamos falar dos espíritos obsessores, as coisas negativas. É criado pela minha sombra, pela minha parte negativa de enxergar o mundo. Então, a partir do momento que eu acredito naquela coisa negativa ruim, eu estou projetando e criando ela para agir. Então, eu digo que isso é um ponto, uma característica de caráter da pessoa, que ela deixa o espiritual controlar e atrair sim os seres que ela permite. Ela se conecta com o que ela é. Sim, são seres da mesma frequência, não é? Isso, então ela atrai e ela mesma cria pela própria parte negativa. Mas do mesmo jeito ela pode falar assim, não, eu não permito, isso não me controla e isso não tem poder sobre mim. Então aquilo vai sumir da mente dela. Se sumiu do meu campo mental, acabou. Ok. Então, não tem, a gente pode destruir isso. É como destruir a célula do câncer através da frequência.
as músicas, tudo. Então, pum. Porque tudo é criado pelo ser humano e tudo é criado por nós, não é? Mas não, como é que acontece quando muita gente, não é? Ou porque ao fim e ao cabo nós criamos muita coisa, que somos, como é que eu ia dizer, programados a criar, não é? Seja na escola, seja na mídia, na televisão, e coletivamente criamos coisas e o propósito dessa informação que nos chega é mesmo para criar, não é? Criar, recriar, destruir e criar de novo até você entender como criar algo que seja bom, positivo e que realmente vai te levar aonde precisa. Exatamente. E concordo. Até a Grace está comentando aí de realidade, somos a IA. Realmente, a gente é uma IA. Sim. Já tive aqui convidados que expuseram dessa forma, Atos, que havia uma realidade coletiva, não é? E que tudo, a consciência está ali, não é? Sim. Ela é uma consciência que ela controla assim, tudo. Se você deixar, ela vai te fazer do nascimento até o seu último suspiro. Ela controla tudo. Claro. Tudo aquilo que tu disseste agora, que nós criamos, não é? Com essa informação que nos chega, a Matrix é isso mesmo. É esses seres que conseguem ter o poder, ter esse conhecimento para já, não é? E usam depois as mídias, a informação para nos programar à maneira... Exatamente. E usam para transformar o outro e fazer acreditar numa realidade que às vezes pode ser verdade e às vezes é mentira. Só que vai manipular de acordo com o que eles querem. Então você, é aquilo que eu falei que em uma das partes aqui do podcast a gente começou. A realidade, você vai receber o que você permite. Exatamente, lá está. E você é culpado da sua escolha, não é o outro. Você, do mesmo jeito, quando a gente vai eleger algum político, você é o único culpado, porque você escolheu e acreditou. Então eu falo para as pessoas, não se deixem ser alienados por nada e ninguém. Nem espiritual, nem mental, e nem físico, em nada. Tenha uma consciência para depois você falar, não, deixa eu colocar aqui no equilíbrio, deixa eu colocar aqui para ver qual que pode mais, para não ficar tresloucados. Sim, é como eu te disse também no início, não é? Hoje a gente pensa que nós estamos em guerra, mas se calhar estamos a ultrapassar a guerra mais perigosa de todos os tempos, que é a guerra que entra para a nossa casa adentro, é que chega até nós, não é? Que antigamente, se calhar, a Primeira Guerra Mundial era perigosa, mas na França, na Alemanha, é que foram bombardeados e morreram muito. Aqui em Portugal e no Brasil tudo esteve tranquilo, se calhar, não é? Houve uma crise económica. Agora, hoje em dia não. Hoje em dia a guerra chega através das redes sociais e da mídia, não é? E chega até nós, como em doenças, em pandemias, e é preciso ter esse conhecimento, não é? Exatamente. Mas existe um recurso muito bonito que é o conhecimento interior e o momento que a gente pode ajudar um ao outro. Então ninguém, por exemplo, morre de fome. Só morre quando eu deixo. Porque se você tiver alimento em casa e alguém pedir, com certeza você vai distribuir, você vai dividir. Exato. Então, não tem esse. Então, eu só deixo e permito o que eu quero. Não existe isso. Né? Que a gente é muito manipulado, tudo acontece altos e baixos e faz parte também. Temos que entender que faz parte e temos que continuar. E não ficar naquela coisa maçante, aquilo. Não. Claro, daí a importância de um olhar para dentro, não é? E de conhecer a nós próprios, para não nos alienarmos de todo este mundo que nos quer dividir e nos quer separar uns dos outros, não é? Para nos poder controlar e conquistar e nos destruir, basicamente, não é? Isso, exatamente. E seguimos em frente sempre. Claro. E que nós, portanto, como tu disseste há pouco, que somos seres, devíamos ter um contacto muito grande com a natureza, mesmo em termos da cura e da alimentação. Achas que a natureza fornece tudo o que precisamos? Tem tudo. Tudo. Isso não tem dúvidas, mas muitas vezes a gente também não quer, né? Porque a gente quer algo prático, rápido. A gente está com preguiça de fazer, de conhecer, de procurar aonde está. É a zona de conforto, é isso que a gente tem que quebrar. Sim. Já falámos um pouco também no início sobre a tua opinião sobre as crenças limitantes e a criação das religiões aqui no mundo para nos limitar, não achas? Sim, totalmente. Por isso que eu sou contra qualquer religião, futebol e política. Não tem como a gente entrar em debate porque é briga
Acontece briga. Então, Realmente, falaste em três filhos agora que. qualquer pessoa, porque o ego é a briga pelo orgulho, eu sei mais, ele sabe mais, fica brigando, tentando mostrar algo que é mentira. Pois, sim, sim. Entendeu? Sim, Então a gente não depende de religião. Religião é tão clichê porque a gente depende, é como se é uma infância de quem não teve um pai, uma mãe, é uma carência muito grande a gente julgar para algo que parece que vai nos acolher, quando na realidade é algo tão maçante que vai distorcer a realidade e quebrar todo o seu raciocínio, o seu neurônio. É uma dependência. Essa dependência eu não tenho, graças a Deus. Claro, eu concordo contigo porque epá, eu acho que nos limita mesmo, não é? Nos limita. E o futebol, por exemplo, nos distrai, não é? O futebol também só serve para distrair e para entrar em conflito, não é? E eu acho que é tudo falta de conhecimento. E quando nós entramos na ira e na raiva, não é? Os políticos, por exemplo, são todos iguais, não é? Eles separam de um lado e do outro, mas é tudo o mesmo, não é? Quando a gente começa a aprender, a despertar um pouco, vemos que eles servem todos os interesses de grandes corporativos. A religião, ela faz a pessoa perder o raciocínio da realidade. Ela deixa a pessoa menos inteligente. Sim. Porque ela fica tão dependente daquilo, tão dependente, que ela não sabe sair do lugar, com medo de tudo. Então ela não conhece nada e ela acha que a única verdade é a dela. Claro. E usam muito medo, não é? Para passar. Padrões que não existem, medos irreais. As pessoas são tão leigas que elas não procuram o conhecimento de procurar de onde veio a religião, como que se criou aqueles padrões que não existem. Então, acho que aquela depender, nossa, eu não posso, eu tenho medo, não. Aquilo, pelo amor de Deus, é muito atraso, é muita falta de inteligência. E depois, quando aparece alguém como nós, ou assim como tu, que possa vir contrariar a tal religião, parece que é pecado, parece que Deus não se pode, que vai ser castigado, que é uma coisa para meter mais medo ainda àquelas pessoas que lá estão dentro, que é para verem. Elas manipulam tudo também, porque elas já são acostumadas, né? Então, aquilo, elas têm um tipo de Deus, de religião, de acordo com o que elas são. Então, eu não me deixo. Então, alguém quando vem falar de religião, eu falo, pode sair para lá. Pode, eu não dou espaço, a minha mente não é lixo para as pessoas colocarem coisas que elas acham que é daquele jeito. Eu não dependo de algo que me manipule e troque o meu ser, o meu caráter, falando que eu sou isso e aquilo. Não. Exatamente. Porque aquilo que eu tenho visto, e há dias vi outras pessoas a falarem, não é? Estamos sempre a aprender. E parece-me a mim que a própria, portanto, muito bem estas novas igrejas evangélicas, não é? Não estou a falar agora da Igreja Católica, que também usa, acho eu. Mas parece que o que eles usam é magia também. Acho que usam feitiçaria em termos de palavra, não é? Tudo é. Os salmos, por exemplo, são magias. Não é? São, através da palavra, eles hipnotizam as pessoas. Não é? Exatamente, é a própria lei da atração, entendeu? A palavra tem um poder muito grande, ela te deixa lá no alto e ela te joga também no fundo do poço. Então, tudo é magia, tudo é um ritual. Então, a gente tem que parar de ficar dependendo de religião, de raça, de ficar... É maçante, né? Cansa a gente querer que o outro tenha a mesma opinião. Não, o bom de tudo é cada um ter uma opinião, mas levar ao mesmo lugar, mas sem brigar. Exatamente, é muito interessante e que todos estes convidados que passam por aqui, ou seja, dentro de todo este conteúdo de conhecimento, seja espiritual, seja de outra área terapêutica, todos eles falam o mesmo, que é, olha para dentro, és um Deus, está dentro de ti, não é? Tu é que vais curar. O milagre até pode acontecer, mas tu é que vais realizar e criar esse milagre, é isso que é escondido de nós, não é? É porque a pessoa é o seguinte, ela pede um milagre para Deus, mas olha, ela está doente na cama, ela vai pedir um milagre. Aí o milagre, por exemplo, se ela está enferma, ele vem imediatamente, vem na sua intuição, procura um hospital, procura um médico. Não, ela fica deitada, querendo que aquele milagre aconteça. Não, o milagre é levantar e ir procurar o médico, porque o caso dela precisa. A outra, eu preciso de luz.
Eu preciso de luz, eu estou na escuridão. Mas ela tem preguiça de levantar o braço e acender o apagador da luz, entendeu? Sim. Então, Sim, viu sim, como sim. que é escolha de cada um, que não, o problema não está no outro, não está no espírito, está nela. Claro, é como diz aqui, sem ação nada feito. E ao fim e ao cabo é como a lei. Exatamente, sem Como ação nada a, feita, exatamente, muito bem colocado. isso, ao fim e ao cabo, também é a lei da atração, é a nossa fé a concretizar as coisas. Criamos primeiramente, mas não temos que ficar no sofá à espera que elas aconteçam. Temos que criar a ação para o milagre acontecer também. Para as energias, ao fim e ao cabo, é o que acontece. Se calhar é que as energias depois se alinham, não é? Para as coisas acontecerem, para nos curar ou para nos ajudar. Porque nós também nos pomos nessa frequência e nos alinhamos com essa cura e temos a fé que nos dá essa força, não é? É preciso ter a fé. Sem ação não há reação, né? Então não tem como. Eu preciso de agir. Quando eu iniciei, né? Mesmo já sendo bisneto de ciganos e tudo, já estando dentro, tudo, eu ia em todo lugar, em todo tipo de religião. Eu tinha uma dependência muito grande de religião e eu ficava querendo buscar o conhecimento. Nenhum espírito, nenhum ser, nenhum sacerdote vai chegar. Todos falavam, vai chegar o seu momento. Não, o meu momento é agora. Eu quero agora. Se eu estou procurando agora, eu quero agora. Eu não quero depois. Por que eu tenho que esperar? Então, o conhecimento é buscar. E foi sozinho. Aí eu comecei a trabalhar com a lei da atração também. Tudo que eu acredito, eu sinto e eu quero. Ok. Eu quero e tudo se manifesta e acontece do jeito que eu quero. Acontece do jeito que eu quero. Também foi muito bem me ensinado através do meu mentor, tudo. Eu imagino algo e aquilo realmente acontece. Então eu não dependo de algo. Entendeu? Eu só acredito em algo que eu quero acreditar. Eu faço a minha realidade. Estás num processo basicamente em que mentalizas, imaginas e tens um poder de fé tão grande e tens uma certeza tão grande que vai acontecer que ela vai acontecer, não é? Já não tens acontece. Era um processo e chega no mesmo lugar. E para nós, isso para mim, por exemplo, e para as pessoas mais normais, é muito difícil isso fazer porque se calhar falta o ver, não é? Como tu já vês, para querer, a gente também quer ver e se calhar é isso que falta porque acabamos sempre por duvidar, se calhar, e quebramos a criação. Sim, exatamente. Então é acreditar. Você tem a capacidade. Sim, Jesus já falou cá. Quais são os... É parar de acreditar no outro, em algo, e acreditar mais em você. A partir do momento que você acredita na sua realidade, acabou. Você já realizou tudo. Você já se encontrou. Sim, tirando esse Jesus, não é, que vem na Bíblia, das religiões, acreditas num mestre, nesse avatar que veio à Terra passar o ensinamento, que ele esteve cá. Acreditas, eu penso assim um pouco, que ele ao fim e ao cabo vem ensinar também o amor e vem ensinar a lei da atração. Vem falar um pouco disto que falaste agora, de nós sermos os deuses e o que ele fazia nós conseguimos fazer também. Tudo. Por isso que é muito nítido, né? Tudo que está dentro de nós também está no universo, tudo que é o universo está dentro de nós. Então a gente consegue, porque a gente é toda essa frequência, a gente é toda a nossa realidade e verdade. Então, por que o outro tem mais capacidade? O que eu sou diferente do outro? Não existe nenhuma diferença. Existe o acreditar, correr atrás, procurar. A diferença é essa. Então pode. E ele veio com esse papel também, era mostrar-nos que nós éramos igual a ele e que só que não tínhamos, só querendo, a gente tinha que querer. E crer. E continuamos. A saga e está tudo ok. Sim. Acreditas numa... Já eu sei que não acreditas, já acho eu, que não acreditas numa segunda vinda de Cristo, fisicamente, não é? Acho eu, como era, mas acreditas na tal vinda da sua consciência crística junto do ser humano que possa mudar o mundo? Será esse? Parousia, né? É chamado de parousia, né? A segunda vinda. Sim. Eu não acredito, mas a consciência de ensinamento eu acredito, mas não acredito na vinda de um novo mestre. Claro, não. Claro. Não. Porque o sofrimento, se é que a história realmente tem realidade, aconteceu daquela forma, que muita coisa a gente sabe que é mentira e tudo. Claro. Mas imagina voltar para um mundo que está tão... mesmo evoluído em algumas partes, mas as pessoas não têm cabeça para outras.
então seria um sofrimento maior. Mas de uma nova consciência de realidade, com certeza eu acredito. Essa tal consciência, com o seu tal ensinamento, que falámos também agora aqui um pouco, não é? De nós também sermos esses seres como ele era, não é? E ganhar esse conhecimento e começar a realizar essas coisas no futuro próximo, não é? Através de práticas, novas práticas. A gente tem um poder dessa própria realidade. Essa realidade ela é única e individual de cada pessoa. Sim. Eu estava aqui agora a pensar, foi um pensamento que me deu agora mesmo aqui, será que é essa a sua vinda de Cristo? Que aqui no futuro nós vamos ser Cristos como ele era e vamos andar a curar uns aos outros e ter essas capacidades que ele tinha. Olha, a vinda de Cristo cresce em nosso coração, expandir a consciência. É o que uma pessoa, né, uma seguidora aí sua comentou. Sim. Exatamente. Exatamente. Então, é isso, é a consciência, não é um novo ser, uma nova pessoa, né? O céu não vai partir ao meio, não vai cair as estrelas, não. Isso aí não tem como, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido, mas a nova consciência, com certeza, a nova realidade. Então é aquilo, tá aí e a gente precisa de ver. Sim, portanto, és de acordo que, portanto, num futuro próximo que o planeta vai evoluindo, não é? Com as suas dificuldades, não é? Mas que a consciência vá melhorando e que virão novas tecnologias, novas curas e que vai ser um processo, apesar de ser longo, mas que vamos evoluir como a humanidade e que vai tudo correr dentro do normal. E não quer dizer que o outro não acredita, não tem um tipo de fé específica, que vai alguma coisa de ruim acontecer com ele. Não. Se ele acreditar que uma árvore tem poder e que aquela árvore é o Deus dele, tá tudo ok. Sim. Se a realidade dele é aquela, e se aquela realidade está dando certo, pronto. Então não tem que discutir, a gente não tem que levar e colocar e reafirmar e afirmar que você tem que acreditar nisso, que aquilo, que é o outro. Não, porque isso cria também uma energia de conflito e de querer ter razão e o outro não, e também não é isso que queremos. Temos que ter aceitação, não é? E compreender o outro, porque é como se diz, cada um vai viver a sua realidade, na sua consciência. Com a sua realidade. De acordo com a sua realidade. Então a gente não precisa, né, de ficar batendo na tecla, de ficar aquela coisa super maçante, né? De não, o outro tem que acreditar desse jeito, e o outro tem poder, e o céu vai partir no meio, e não. Se fizermos isso, estamos a tornar esta área, este nicho do conhecimento, não é? Que é para ajudarmos uns aos outros, estamos a tornar isso igual ao futebol, onde vamos discutir por causa que o meu time é melhor que o seu e o meu jogador é melhor que o seu, não é? E ao fazermos isso, estaríamos a tornar a espiritualidade ou o autoconhecimento também numa guerra uns contra os outros, o que já se vê hoje em dia, não é? Que é de lamentar. Sim, seria um atraso muito grande se a gente querer afirmar, né, querer debater algo que já está na consciência de cada um. Então precisa que todos apenas se abram e dê oportunidade de ver uma outra realidade ou de ver com outros olhos, né? Eu acho que seria mais fácil ver com outros olhos. Exato. Bom, vamos agora então aqui abrir uns 10 minutos para as perguntas das pessoas que estão aqui connosco também, para poderes responder à vontade. Peço então aos espectadores agora que estiveram connosco, se quiserem fazer umas perguntas aqui ao Atos, que façam agora. Eu também vou ver aqui se tem aqui mais algumas. Se eu puder responder, hein? Não sei se vai estar ao meu alcance. Podes sempre responder, dás sempre a tua opinião, não é? E falas sempre daquilo no teu entender, e é para isso que cá estás, não é? Sim. Olha, Atos, passaste por muitas religiões aí no Brasil, talvez, né? Talvez passaste por algumas como a Umbanda e como a Candomblé. Tudo isso para ti também era válido. Quando lá estiveste, também entendeste, também percebeste como funciona. Sim, eu conheci bastante. Eu fui da mais simples à mais pesada, digamos assim, para poder entender. Então eu precisei para poder me conectar com a minha realidade. Sim. Bom, estou aqui à espera que façam as perguntas. Já fizeram há bocado durante a live, não é? Agora podiam fazer agora. Que eu esqueci. Eu vi na live, foi o pessoal mandando, mas eu não dava mas acontece muito também estar a conversar contigo e tu vais falando e depois eu quero fazer as perguntas e tu vais falando, às vezes também depois passa-me a pergunta que eu quero fazer, não é? Mas é normal, não é? Deixa-me ver, olha, portanto,
no processo de volta à Terra, não é? Da perda da consciência do ser que somos agora, não é? O que é que tu podes falar sobre isso? Já tiveste algum ensinamento sobre isso? Como eles muitas vezes chamam a segunda morte? Repete a sua pergunta para mim, por favor, porque eu não compreendi. Perguntar o que é que... Já tiveste algum ensinamento sobre o momento em que deixamos o outro mundo, não é? Para vir encarnar na barriga das nossas mães. É que muita gente chama da segunda morte, onde temos o esquecimento. Já tiveste algum ensinamento sobre esse processo? Como é que se passa? Se é doloroso ou não? Não tive esse ensinamento, porque não sei se eu não quis ou se o que foi me passado foi de uma maneira que eu não quis acreditar. Então, essa realidade eu não poderia te dizer sobre de algo que talvez não seja de acordo com o meu pensamento. Sim, sim. Fala-nos um bocadinho sobre a missão de vida, das nossas missões de vida. Tu já falaste há pouco, não é? Que é duas coisas diferentes. Há a missão de vida. A missão de vida, o que eu acho, né? Não sei se é a mesma pergunta que a pessoa está fazendo, é você fazer o que tem vontade, o que está dentro de você, executar. E não fazer esperando que você vai ganhar alguma coisa, mas fazer deixando você bem e você podendo falar, olha, pelo menos eu fiz. Então é você se realizar independente de qual área ou o que você quer fazer. Ok. Tenho aqui uma pergunta da Aninhas. Se calhar é o processo. Qual é o processo? Aqueles que tentam contra a vida, morrem e voltam à vida. É a consciência, o que a gente já tinha falado no meio da live também, né? Que é algo que é maçante porque a consciência ela fica limitada e ela encolhe. Então, o tentar é diferente de quem fez, mas ela tenta pensando que vai conseguir resolver aquele problema, quando na realidade ela está trazendo outro problema, uma nova e pior realidade, tanto para ela tanto quanto as pessoas que vão estar para recebê-la. Ou seja, não é o melhor caminho. Tem soluções para que não precisem fazer esse tipo de coisa ou que tentem. Claro, claro. Vamos ver se vem aqui mais uma pergunta. Eu aproveito para dizer que, para seguirem, portanto, aqui o canal no TikTok, onde as lives são ao sábado à noite, às 21 horas em Portugal e às 17 no Brasil. Para quem não conhece e para quem não segue ainda, é uma vez por semana aqui. Para a semana vamos ter o Sidney Coelho a falar sobre Além do Domo. Também já vi dizer aqui que teve muita pena não poder acompanhar a live desde o início. Não tem problema, porque esta live vai ficar gravada no YouTube, que eu vou postar daqui a 2, 3 dias, como já estão todas as outras lives que eu já fiz aqui no podcast, gravadas no YouTube também, para quem quiser ver sobre vários temas, com vários convidados, não é? Também temos agora a novidade que está no podcast, o antigo que está no Spotify, para quem quiser ouvir em Spotify, no áudio também, quando está a viajar, também fica à vontade, não é? Vamos ver se temos aqui mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se me lembro de alguma pergunta também aqui para fazer ao Atos. Quando nós estamos aqui, não é? Essas entidades que dizem que estão aqui ao pé de nós conseguem nos ver, conseguem perceber-se tudo o que nós... e até conseguem ler os nossos pensamentos. Os pensamentos elas não conseguem ler. Elas conseguem colocar pensamentos, mas os pensamentos elas não têm acesso em hipótese nenhuma. Existe essa blindagem da própria consciência no qual não deixa. Então, às vezes, a gente tem que perguntar, só deixa, elas só podem entrar a partir do momento que eu me conecto à própria intuição, à própria consciência e que eu permito. Se eu não permitir, não consegue. Ok. E em relação à nossa casa, como é que é a entrada deles? Se podem entrar, não podem? Estamos nós permitimos também com nós permitimos, eu vou ensinar uma coisa muito importante para as pessoas, tá? É real, 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 real. A pessoa ralar um tijolo, pegar um tijolo, dar uma raladinha e misturar com sal e sempre colocar ao redor da casa dela. Isso é uma proteção muito real, é um tipo de ritual e é real. Então, toda pessoa que for do mal, ela não consegue de fato entrar. Ela não entra. Okay. Isso é real. É sal com tijolo, tá? Se a pessoa não conseguir ralar o tijolo, ela pode pegar e desenhar, fazer um risco ao redor da casa. Tá? Okay. Então isso é muito importante. Aí ela vai salpicando de sal.
Ok. Então, o que mais a pessoa, mais algum conselho em termos de proteção mesmo para o nosso dia a dia, para mentalizarmos alguma pedra, queres dar algum conselho em termos de proteção? Toda pedra tem um poder surreal, os cristais é real. Agora, o espelho negro é muito importante que as pessoas trabalhem, tá? O espelho negro mesmo. Então, se a pessoa conseguir, seja ele pequeno, ele grande, algo que ela pode trabalhar a consciência também colocando na testa, pedindo essa proteção, porque ela vai se conectar com aquela pedra e pedir essa conexão de frequência de energia. Então, tudo vai ficar protegido, vai ficar alinhado no seu corpo. Ok. E a meditação também recomendas também? Não entendi? Meditação. Também recomendas também? Importantíssimo, importantíssimo. Fundamental. E frequências, ouvir boas frequências, tá? É fundamental, é real. A Gypsy pergunta aqui porquê um espelho negro? Porque ele é feito de uma pedra, que me deu um branco agora no nome da pedra. E ele Turmalina. Isso, obsidiana, eu esqueci o nome da pedra. Isso. Ele se conecta com toda a frequência total e ele é negro porque ele não deixa nada passar. Então ele vai se conectar com toda a sua energia, com todos os seus corpos, protegendo. Isso. Ok. Olha, há a Tartária, não é? Que eu tenho visto falar nas redes sociais, que era uma civilização que existiu. Eu já falei com alguns convidados meus sobre isso. A pergunta que eu te faço a ti, por causa que falámos em frequências, não é? É que parece-me a mim que as igrejas do antigamente e os próprios sinos, não é? Eram centros de cura, onde as pessoas iam para lá para receber as frequências dos sinos para se curar. Achas isso possível? Sim, acho possível sim, porque a própria igreja, ela foi criada, não sei se você conhece sobre isso, acredito que sim, ela foi criada para refugiar as pessoas que precisavam de ajuda. Então, sim. O próprio templo foi criado para isso. Depois eles viram que, olha, como está reunindo com várias pessoas, muitas pessoas, então a gente precisa de criar algo agora para manipular. Então é o mesmo caso de Tartária. Isso é real. Existem os campos energéticos e essa conexão. Isso é real. E que hoje em dia, portanto, algumas igrejas, não é, das mais conhecidas no planeta, que ainda têm esse, está fora de funcionamento, não é? Porque tiraram os sinos, mas que existe lá, tipo de geometrias sagradas e desenhos, não é? Que faz tudo a vibração e a maneira que é construído para ressoar aquela frequência para curar o ser humano, não é? Tudo. E tudo é possível. Tudo é possível. Alguém falou que tem ao pescoço, provavelmente a pedra, isso é muito importante, né? A medicina da floresta, eu acho que pode procurar os xamãs, tem que ser xamãs legítimos, tá, gente? Xamãs, e não aquelas pessoas que estudam pela internet, porque na internet 99,9% é mentira o que está na internet. Então procure um xamã verdadeiro de tribo, que ele realmente vai poder te dar os ensinamentos necessários sobre as cores que vêm pela floresta. É real. É real. O que vemos muito hoje em dia na internet, depois também é pessoas a aproveitarem-se do nome que fazem uma ayahuasca e fazem uma coisa parecida e aquilo até naquela... daquele jeito, né? É perigoso, inclusive. É perigoso, então, né? Aqui a gente chama de benzedores também, o pessoal mais velho que benze, né? Que trabalha com esses poderes mais ocultos. Então, procure que vão encontrar a realidade. Sim. Portanto, e Atos, para ti, toda a magia, já falámos um parte da cabala também que se usa também. Isso, a existência de, mesmo na história antiga, de bruxos e de magos e das magias, tudo isso também não é apenas misticismo, pois não? Não. Tudo faz parte de um ritual. A partir do momento que seja você vai numa igreja evangélica, né? Católica, o que for, qualquer tipo de seita, qualquer tipo de local, tudo é um ritual, tudo é um tipo de magia. Vou perceber, só que às vezes a bruxa e coisa é mais visível, mata e mete no caldeirão. Porque a gente enxerga de outra maneira, né? A gente acha... E na realidade tudo é a mesma coisa, o que você faz aqui dentro é o que faz lá fora, é o que faz naquele templo. É tudo igual, só que em palavras diferentes, em ritos diferentes. Sim, exatamente. Eu, aliás, eu até estou aqui a pensar agora, até mesmo acho eu na mídia, nas televisões e nos filmes, também devem usar essa magia para nos induzir às coisas. Para manipular.
para manipular. Então, isso aí a pessoa tem que ficar mais conectada, né, à realidade e sempre colocar um ponto de equilíbrio. Olha, até isso pode ser verdade, até isso eu acredito de outra maneira. Sempre colocar um equilíbrio para não se perder. Ok. Olha, Atos, pronto, já pedi as perguntas, eu também já fiz as minhas. Estamos agora aqui, vou-te pedir agora então para, em jeito de despedida e no final, para deixares umas últimas palavras do que estavas a deixar como conselho para nós, estamos aqui a ouvir também, e querias uma mensagem que ias deixar aqui no final. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Paulo, foi ótimo, achei que foi muito produtivo, obrigado a todos os telespectadores, né, todo mundo que pôde, né, ficar aqui um pouquinho, se reunir, trocar esse conhecimento e perguntar, eu acho que é muito importante, muito válido, e todos não duvidem da capacidade de vocês de chegar e conhecer o que realmente precisam sobre a vida, não duvidem e também não dependam de nada ou ninguém que leve vocês apenas para um caminho. O caminho tem que ser amplo, a visão tem que ser ampla para você conseguir se conectar. Então, não duvidem e esse é o caminho. Tá bom. Muito obrigado, Atos, mais uma vez. Valeu. Muita gratidão de teres vindo aqui, ainda mais depois de dizeres que não gostas muito de expor, e ainda bem que não gosto. estamos conectados aqui com a energia aos dois. Diz isto. Eu agradeço e desejo muito sucesso e muita prosperidade na sua vida. Muito obrigado,